legalize a maconha e acabe o tráfico, né? Isso é muito comum também. Então, só que o movimento revolucionário, ele é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente ouve tanto esses argumentos que a gente acaba tomando em algum momento como verdade. Como assim maconha medicinal? Como alguém é contra a maconha medicinal? Você fica até constrangido, né? Tá todo mundo falando a todo momento que se eu fumar maconha, eu tô bem. E a outra coisa é, se eu legalizar a maconha, eu vou ter... é literalmente isso, né? Eu vou ter o paraíso dos testemunhos de Jeová. É aquela mulher acariciando o tigre, né? Vocês já viram isso? Naquela imagem retrô, quem já viu, é muito engraçado os memes. O paraíso do testemunho de Jeová. É a mulher andando com o leão, aí abraçando o jacaré, confraternizando com a serpente. Tudo imagem retrô. Então, a imagem que o lobby do THC vende da legalização da maconha, legalize a maconha e o Jardim do Éden vai voltar, né? Então, é impressionante isso. Mas, obviamente, a gente já dá para perceber que não pode ser, as coisas não funcionam dessa forma. E por quê? Bom, a questão do tráfico, ela é um pouco complexa, ela varia muito de regulação para regulação. São várias coisas que são colocadas aí, mas eu diria que existem dois fatores principais que precisam ser considerados. O primeiro realmente o nível de regulação. O quanto rigoroso vai ser o sistema, a quantidade de impostos, etc. Porque quanto mais rigoroso for o sistema, e vejam, para onde você vai tem problema, porque quanto mais rigoroso for o sistema, a maior quantidade de impostos, o que vai acontecer com o preço da maconha legalizada? Vai ser mais alto. O tráfico vai ficar competitivo. Quanto mais baixo, o que acontece com o bem quando o preço é mais baixo? As pessoas compram mais, né, meninas? Se uma roupa fica mais barata, meu Deus, a loja preferida é toda liquidação. Vocês vão segurar o apetite lá dos olhos? Espero que sim, né? Mas a tendência isso é do ser humano. Ficou mais barato, eu vou aproveitar e vou comprar. Se a regulação for baixa, o que o tráfico vai perder no preço, ele ganha no aumento da quantidade vendida. Certo? Então, a regulação é um dos problemas, e a outra coisa é o grau de diversidade das atividades das organizações criminosas. Porque quanto maior o grau de diversidade, menos o peso da maconha na receita total, menor o impacto para o tráfico, certo? Então, o que a gente pode tirar de experiência daí, para ter uma ideia de como seria o cenário de legalização no Brasil? Bom, as organizações criminosas no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, são pouco ou muito diversificadas. Quem acompanha o noticiário sabe que é muito, né? Uma organização criminosa é muito diversificada no Rio de Janeiro. Eles mandam em vários territórios e agem como se fossem estados paralelos. Eles cobram impostos de firmas, cobram taxa de botijão, net gato, caminhão, tem roubo de carga, tráfico de armas. Por quê? Hoje as organizações criminosas se tornaram multinacionais do crime. Então, a atividade, por exemplo, agora, tem vários artigos que mostram só com uma atividade dessa, são milhões de reais que o tráfico arruma. Então, baseado no que os Estados Unidos mais ou menos levantam de peso da maconha no total, como no Brasil é muito mais diversificado, eu chutaria algo em torno, não tem dados concretos sobre isso, tá? Algo em torno de 5 a 10% da receita total das organizações criminosas, né? A cocaína, por exemplo, o quilo da cocaína é muito mais valioso. Então, quando começou o cartel de Cali, o cartel de Medellín, lembram? Aquela coisa do bilionário, que o seriado lá do cara do cartel de Cali, do cartel de Medellín. Narcos. Qual é o nome? Narcos. Pablo Escobar. O Pablo Escobar, o cartel, a Colômbia, ela explode. O Pablo Escobar, ele entra no top 10 vendendo que produto? A cocaína, certo? Porque o peso unitário é muito mais lucrativo. E aí, tudo isso então faz com que a gente tenha algo em torno de 5 a 10% das receitas das organizações criminosas com maconha. Só que, bom, beleza, mas qual deve ser o preço da maconha no mercado legal? Nos Estados Unidos é caríssimo, caríssimo, né? Você pode ter $20 a grama, porque é muito concentrado. Bom, o exemplo mais perto que a gente tem é o do Uruguai, que a maconha é legalizada. Nas farmácias do Uruguai, o grama da maconha custa R$10. Bom, se a gente tem um preço parecido para a maconha no Brasil, o tráfico vai nadar de braçada, porque ele já vende o prensado a R$5.
Então, se você tem uma maconha legalizada a R$10, o tráfico vai ser pouco ou muito competitivo? Muito. Então, o que você vai ter? Provavelmente nesse cenário, vejam como é que as coisas, quando a gente analisa de uma forma mais cautelosa, elas são muito diferentes do Jardim do Éden, dos testemunhos de Jeová, né? Você está dizendo para a sociedade que a maconha está liberada. Quando isso acontece, 3 coisas acontecem. O primeiro é a percepção de risco desaba. E a percepção de risco é a principal variável do consumo de drogas. Então, percepção de risco diminuiu, explode o consumo de maconha. Segundo, disponibilidade. Então, hoje, para você conseguir maconha é muito mais complexo. Agora, com a maconha legalizada, você vai ter lojas de maconha em todas as esquinas. É muito mais fácil, o consumo também explode. Se houver uma queda no preço, aumenta a demanda também. E no Brasil esse potencial é muito maior. Porque o Brasil, historicamente, ele tem uma rejeição ao usuário de cannabis. Na minha geração, eu lembrava claramente, né? A minha geração é a geração do início da Malhação. Então, o que a gente via nas primeiras temporadas de Malhação, né? Quem não era convertido era jiu-jitsu, academia. O canabista era visto o quê? Como um maconheiro derrotado, né? Lá vai o maconheiro, na minha turma era assim. Lá vai o maconheiro mirradinho. O cara queria fazer jiu-jitsu, praia, surf, etc. Então, historicamente, o maconheiro no Brasil, ele é visto como derrotado. Então, essas coisas se traduzem. Então, hoje, por exemplo, a proporção de usuários de cannabis no Brasil é baixíssima. Você tem ali 2,5% ao ano. Nos Estados Unidos é 20%. Agora, vejam como hoje a gente tem um grande problema de tráfico de drogas, um grande problema de organizações criminosas, mas esse problema pode aumentar 10 vezes num cenário de droga legalizada.